No cenário internacional, a gente vê então a participação cada vez maior de eleitores lá fora, né, professor? Queria a sua análise sobre isso. Isso tem um peso e é bastante importante, na verdade, né? O Brasil hoje tem uma comunidade importante, né, de brasileiros no exterior, e esse engajamento deles no contexto da política nacional, né, com a participação mais efetiva, né, nos pleitos eleitorais, né, especialmente aí, nessa votação para presidente da República, né, isso, claro, né, pode ter, inclusive, um reflexo no resultado das eleições, né? O Brasil deixou de ser, né, aquele país que se limitava basicamente a receber migrantes, né, e agora é um país, né, que também tem, de fato, né, um conjunto amplo de expatriados em vários países, né? Enfim, nos Estados Unidos temos a maior comunidade, mas temos brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, né? No Japão temos uma comunidade enorme, já foi até maior, né? Temos em vários países da América Latina, como no Paraguai, e na Europa um destaque muito especial, né, para Portugal, né, onde o número de brasileiros cresceu muito aí, especialmente na última década, né? Então, é importante ver esse engajamento, essa participação dos eleitores, né, brasileiros no exterior. E, de alguma maneira, essas confusões, né, elas refletem um pouco o próprio clima da política brasileira, né? É um país que se mostra, né, extremamente polarizado, e isso claramente dá margem, né, a esse tipo de ato mais extremo, né, um certo vandalismo político, né, violência política, né, os grupos aí rivais, de alguma maneira, se digladiando, né? Vimos isso acontecer em território nacional, né? De alguma maneira se reproduz também no exterior, e são cenas evidentemente lamentáveis, mas afloram um pouquinho, né, desse clima de hostilidade política tão agudo que vemos aí especialmente nos últimos meses no Brasil, né? Um país muito dividido e polarizado politicamente. Chico Alves precisa se despedir da gente aqui pelo horário. Queria agradecer sua participação, sua companhia aqui no All News. Chico, alguma consideração final, algum comentário para esse dia de eleições? Não, só pedir para todo mundo ter bastante insistência e se manter na fila para votar, mesmo que demore muito, mesmo que a fila esteja muito grande. É o que vai acontecer comigo agora, né? Eu vou sair daqui, como eu já relatei, fiz uma primeira tentativa de votar e a fila estava gigantesca, ia perder o horário aqui. Voltei para participar do programa. Agora vou lá, certamente vou encontrar uma fila muito grande, mas não saio de lá enquanto não apertar a tecla na urna eletrônica. Então, que todo mundo que ainda não votou, que, sei lá, que esteja vendo o programa aqui pelo celular, numa fila, que se mantenha na fila e que não saia de lá enquanto não colocar o voto na urna. E obrigado pelo convite. Obrigada, Chico. Bom voto. Até a próxima. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sigo aqui com o professor, então, desculpa a interrupção, professor. Queria aproveitar a sua presença para a gente repercutir um pouco os boletins de urna que a gente já tem aqui no cenário internacional. Os boletins de urna divulgados por brasileiros que moram no exterior mostram os resultados das votações para a presidência em diferentes países, né? A gente lembra que quem mora fora, brasileiros que moram fora, só votam para presidente, e a gente vai ter então a divulgação oficial disso tudo, na verdade só no fim da tarde com o TSE, mas já tem esses boletins de urna para analisar por aqui. Eu começo então falando sobre os resultados no primeiro colégio eleitoral da Nova Zelândia. O primeiro local a concluir a votação foi Wellington, capital da Nova Zelândia, isso ainda ontem. A capital da Nova Zelândia está 16 horas à frente aqui do Brasil, pelo fuso horário. Segundo informações do boletim de urna fixado na Embaixada Brasileira, o ex-presidente Lula obteve 329 votos de um total de 458, vencendo no país com 71% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, teve 71 votos nesse pleito, Ciro Gomes, do PDT, obteve 18 votos, Simone Tebet, do MDB, 8. Aqui a gente tem as imagens da publicação no Twitter que eles fizeram com os boletins de urna. Muito curioso, inclusive a gente ontem à noite acompanhando isso, percebendo toda essa diferença do fuso horário. Outro caso também na Austrália, por lá Lula também foi o que angariou mais votos. De acordo com a SBS, TV pública da Austrália, Lula teve 3.672 votos contra 1.917 de Bolsonaro, uma vitória aí de 54,8%, contra 28%. A TV pública também afirmou que dos 15.390 eleitores aptos a votar no primeiro turno na Austrália, 44% compareceram às urnas, que foi um total aí de 6.785 pessoas presentes nessa votação, levantando então os boletins de urna em Sydney, Brisbane, Melbourne,
Canberra e Perth apresentaram essa vitória do petista. Aqui a gente tem mais repercussões do Twitter, mais imagens com essa análise e mais países aqui que a gente já teve esses resultados. Em Bangkok, na Tailândia, Lula levou 46 votos, enquanto Bolsonaro teve 42. Também foram votados Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, ambos com 5 votos cada um, e Felipe Dávila, do Novo, com 6 votos. Já no Japão, dos maiores colégios eleitorais no exterior, o boletim de Tóquio indicou a vitória de Bolsonaro. Na sessão, a gente teve 1.787 votos, por exemplo. Bolsonaro teve 178 votos, Lula recebeu 40, Tebet teve 18 votos e Ciro 15 votos. Professor, queria a sua análise sobre esses resultados, por favor, para a gente ter uma noção, então, de como esse cenário eleitoral no exterior vai se refletir e se juntar aqui aos resultados que a gente vai ficar sabendo a partir do final da tarde. Bom, vimos aí em boa parte dos locais, né, onde a votação já foi encerrada, né, que está um fuso horário muito à frente do Brasil, né, em boa parte deles se consolidando, né, a vitória expressiva do candidato Lula da Silva, né, a exceção naturalmente do Japão, onde vimos aí uma diferença importante do Bolsonaro. O que a gente pode dizer é que em países, né, de matriz mais ocidental, parece que o Lula tem uma vantagem, né? Ele tem levado uma vantagem em relação ao Bolsonaro, né? A comunidade de expatriados brasileiros nesses países, né, acabam naturalmente, né, lidando, né, com uma maior estabilidade democrática, né? São países que prezam, né, de certa maneira, né, um relacionamento, né, mais dentro dos padrões liberais democráticos, e possivelmente, né, os brasileiros entendem, né, que uma volta aos governos do PT refletiria melhor, né, esse tipo de prática, né, que eles vivem no seu dia a dia, né, nesses países, né, certamente associam ao governo Bolsonaro talvez um certo conjunto de agravos, né, ou de ameaças, né, ao bom funcionamento das instituições, né, e da própria democracia no país, né. Uma outra variável que pode ser incluída nisso é o próprio contexto da crise econômica, né. Então, muitas vezes o brasileiro deixa o país num cenário de crise, né, num cenário de incerteza econômica, que se aprofunda, evidentemente, nos últimos anos no contexto do governo Bolsonaro, né? Claro que muito atrapalhado também pelo cenário da pandemia, e certamente eles têm ainda a memória, né, de como no âmbito do governo Lula vivia-se melhor, né? Então eles vivem no exterior, mas eles querem que suas famílias que vivem no Brasil, né, tenham melhores oportunidades, né, de fato, né, consigam uma qualidade de vida melhor, né, e certamente acontecia mais nos anos 2000, né, durante os 2 governos Lula da Silva, do que na última década, né, que para o Brasil acaba sendo uma década perdida, né. O Japão tem uma perspectiva um pouco inversa, né, porque no Japão nós temos, como você muito bem colocou, uma comunidade enorme de brasileiros, né, os chamados dekassegues, né, brasileiros em grande medida descendentes de japoneses, né, que foram para o Japão, sobretudo ali no final dos anos 90, né, se consolidaram nos anos 2000, mas foi nos governos do PT, né, que sofreram muito um refluxo, né, especialmente ali no contexto pós-crise financeira, né, 2008, 2009, 2010, né, vimos aí muitos brasileiros tendo que retornar do Japão para o Brasil em situações de verdadeira penúria. O Japão foi muito impactado pela crise financeira, né, e quando chegaram no Brasil, né, tínhamos um governo Dilma muito caótico, né, do ponto de vista econômico, né, então essa comunidade dekassegue no Japão acaba tendo uma visão mais negativa, né, dos governos do Partido dos Trabalhadores, né, muitos deles tiveram que voltar ao Brasil, né, em situações econômicas bastante delicadas. Então, né, há às vezes, né, diferenças em termos de perspectiva e de visão quando comparamos as comunidades do Brasil, por exemplo, na Europa, né, e quando comparamos as comunidades do Brasil, né, em outras regiões como no Japão. Né, mas quando olhamos para a dimensão, né, dos países ocidentais mais típicos e tradicionais, né, na Europa, por exemplo, né, ou mesmo na Oceania, né, a tendência é de vitória do candidato Lula da Silva.